Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estou aqui no centro de Campo do Goytacazes, está um pouco tarde para poder estar fazendo esse vídeo aqui. A irmã Beth me indicou aí para fazer esse vídeo aqui. E eu quero aqui rápidas palavras dizer alguma coisa concernente a nossa vida, né? Porque às vezes perguntamos, às vezes tem aquelas perguntas tipo, por que que eu existo? Por que que eu estou fazendo aqui na Terra? E eu quero ler um texto aqui com a igreja, com os irmãos, para os irmãos, o seguinte, está baseado em 2 Samuel, capítulo 17, estou gravando aqui ao ar livre aqui, porque onde eu trabalho lá tem uns atribulados que sabem como funciona, né? Então eu resolvi vir aqui ao ar livre aqui, lugar bonito. Mas deixa eu ler aqui com os irmãos aqui, 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 17 e 18, diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te, leva para teus irmãos um éfa de grãos de tostado, 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 18 diz o seguinte, só a parte A do versículo: Porém, 10 queijos de leite ao capitão de 1000. Aí a gente pergunta muitas das vezes qual a finalidade da gente estar nesse mundo, né? Muitas pessoas podem dizer o seguinte: eu estou na igreja, eu estou trabalhando, eu tenho conhecimento vasto, sou professor, sou limpador de banco, sou mestrado em teologia, enfim, diversas categorias. E por que é que ninguém me vê? Por que é que ninguém olha para mim? Por que é que ninguém me abre uma porta? Veja bem, irmãos, Davi tinha aqui na base de 14 a 17 anos, quando Deus o chama para uma grande obra. Só que Davi não entrou. Davi foi um dos maiores reis que Israel teve. Quem não conhece o Salmo 23, né? Adonai lo ersá, o Senhor é meu pastor. Quem não conhece o Salmo 51, quando no versículo 17 ele diz: não retire de mim o teu espírito. Mas Davi foi introduzido ao reinado de Israel sem mesmo saber como iria acontecer na vida dele. Se você for olhar, a chamada de Davi foi uma chamada muito específica, com pequenos detalhes. Por quê? Quais são os detalhes? Grão de tostado, pães e queijos. Davi foi chamado por Jessé por várias vezes, por muitos dias, para carregar pão tostado, um éfa de grãos tostados, para carregar pão e queijo. E Davi muito menos sabia o que iria acontecer com ele, certo? Mas ele por si próprio, sem saber do que iria acontecer com ele em momento algum deixou de fazer aquilo para que ele foi chamado. Jessé gritava: Davi, põe aqui, pega pães, grãos tostados e queijo e leva para seus irmãos. Queijo leva para os guardas de 1000. Mas para que isso? Davi, sem saber, estava sendo entronizado numa guerra, fazendo coisas pequenas, coisas mínimas.
E nós pensamos que porque fazemos muitas coisas grandes, devemos logo ser chamados, né, para exercer alguma função, exercer algum cargo grande, fazer alguma coisa que a gente pensa que deveria estar fazendo. Mas será que nós fomos capazes de fazer as coisas mínimas? A Bíblia diz que Jesus disse: se fosse fiel um pouco, no mundo te colocarei. Muitas das vezes nós não queremos fazer o mínimo e queremos ser colocados como grande. Irmãos, a verdade é que Deus, Ele nos entroniza numa guerra sem mesmo saber como é que vai acontecer. A gente não sabe, mas Deus sabe os propósitos, os caminhos que Ele tem para nós. Fazer as coisas mínimas nos leva a grandes batalhas, a grandes guerras. Pensamos que porque fazemos coisas grandes seremos vistos, nem sempre. Davi é prova disso. Davi carregou por muito tempo, mas um belo dia ele estava sendo preparado para a guerra e nem sabia o que estava acontecendo. Então, irmãos, não desanima não se você acha que você está fazendo muita coisa e não está sendo reconhecida. Muitas das vezes a gente colocamos logo a culpa no pastor, no dirigente da igreja, no pastor presidente do ministério, mas não é assim que funciona. Deus tem seus desígnios. Talvez nós não carregamos pão, efa de grãos tostados e nem queijo, e achamos que nós estamos por cima, que nós temos que galgar posições, ser melhor do que todo mundo. E não é assim que funciona, a gente sabe disso. Primeiro a gente faz as mínimas coisas, depois Deus nos garante as grandes. Davi estava sendo entronizado a uma grande guerra, mesmo sem saber, mas Deus colocou na guerra. E você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo, o seguinte, é que muitas das vezes ninguém vai saber o que você passou até chegar na grande batalha, até chegar na grande guerra. Por quê? Porque Davi matou leão, Davi matou urso, ninguém sabe, mas ninguém melhor do que você para saber o que você passou. Então, quando você estiver numa luta, numa batalha, saiba que é Deus que está introduzindo você para uma grande guerra. Santa Maria de Atibaia está há 40 anos nessa grande guerra e talvez muitos nem sabem que foram chamados para fazer as mínimas coisas, mas estão na grande guerra. Eu estou na grande guerra, vocês estão na grande guerra. Ficamos na dispensação da graça e da misericórdia de Deus para que Deus possa fazer com que sejamos vitoriosos. E matar Golias, matar Golias foi fácil. Todo dia, talvez Davi matava urso e matava leão. Todo dia. Golias foi apenas um contratempo que aconteceu para que o seu ministério fosse visto por todos e muitos. Deus chamou Davi. Deus chama você, meu irmão, Deus chama você, minha irmã, para uma grande batalha, para uma grande guerra. Que Deus possa abençoar a sua vida e fazer com que você entenda o propósito dele. Carrega pão, carrega grãos tostados e carrega queijo. Esse é o fundamento para ser introduzido numa grande batalha. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Quero indicar aqui o meu amigo cooperador, irmão Alessandro, certo? Amanhã fica com ele aí essa responsabilidade. Que Deus abençoe. Amém.